Oiê, vamos falar do hino do Senhor do Bom Fim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente analisar a última canção de Tropicália, mas que também tem muita explicação do que a gente poderia analisar da cultura baiana e também do catolicismo, vamos analisar aqui a letra e também o que a gente tem de conteúdo e estrutura da canção Hino do Senhor do Bom Fim. Hino do Senhor do Bom Fim vai ser a última canção, tanto do lado B como a sexta canção, mas também como a última canção das 12 que temos do álbum Tropicália Panis et Circenses. A gente vai ter, inclusive, ela com seus 3 minutos e 39 segundos. É uma canção até um pouquinho longa se comparada com as outras, do que a gente tem até do mesmo próprio LP, porque ela vai ser a canção mais longa do que tem do lado B. Mas também a gente vai ter a participação de composição do Arthur de Sales e João Antônio Vanderlei. E inclusive os intérpretes serão Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Os Mutantes. Senhor do Bom Fim é uma das figurações do que a gente tem de Jesus Cristo. Ele é especificamente a forma do que temos de Jesus Cristo crucificado e inclusive na visão de sua morte. É muito comum que a gente tenha isso colocado em igrejas, então o que a gente tem aqui como Senhor do Bom Fim pode ser também traduzido como Jesus Cristo. O Senhor do Bom Fim não é praticamente o padroeiro do estado da Bahia, mas é muito comum e muito famoso a sua devoção. A gente tem com que inicialmente houve um capitão de navios negreiros que fez a promessa que levaria o Senhor do Bom Fim caso ele sobrevivesse uma viagem, e aí ele começou a fazer então regularmente as rezas para o Senhor do Bom Fim. Então a gente tem isso com uma devoção até que mesmo da região da Bahia, mas também até com uma conversa com a primeira canção. Porque a gente tem a primeira canção de Tropicália sendo Miserere Nobis, ou seja, de uma cultura católica e também com prescrições latinas, e a última canção sendo praticamente uma reza. E para a gente saber mais então da letra da canção, vamos ver aqui a letra completa. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos. Dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia. És, Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Aos teus pés, que nos deste o direito, aos teus pés, que nos deste a verdade. Canta e exulta num férvido preito, a alma em festa da tua cidade. Dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. No que a gente tem com a comparação da canção original, nós não temos muitas diferenças. A gente tem talvez uma omissão de uma estrofe ou outra, mas o que acontece aqui é que há uma parte muito interessante do que a gente vê, não exatamente da estrutura da canção por si, mas onde ela se coloca. Ou seja, a finalização do que temos de um manifesto é uma reza. É uma coisa muito interessante de se perceber que a gente tenha, de falando tanto de Brasil, o que o Brasil é e o que o Brasil é, que o final é justamente uma canção que é uma cultura que veio de um país colonizador, trazendo para cá, mas que isso não exclui a brasilidade. Inclusive do que a gente analisa também do artigo Por Deus, pela Pátria e pelo Coco da Bahia, o tropicalismo como construção cultural, de Clarita Ribeiro Gonzaga, a gente percebe que o tropicalismo ele é muito mais uma estética da inclusão do que qualquer outra coisa. O tropicalismo, em nenhum momento está falando que não é brasileiro. Ele não coloca elementos como, por exemplo, a guitarra sendo tocada como berimbau, porque é uma inclusão do instrumento da guitarra. Assim como a viola também tocando-se como guitarra, porque também é uma inclusão da guitarra. Assim perceber que em vários momentos a Tropicália nunca diz o que não é brasileiro. É uma estética muito comum do que a gente tem da literatura clássica, da literatura romântica, falar o que não é para reafirmar-se o que é. Já no que temos no tropicalismo, a gente tem a estética da inclusão, ou seja, isso aqui é Brasil, isso é Brasil. Mas isso aqui também é Brasil, isso aqui também é Brasil. Então é muito mais incluindo-se do que falando o que não é. Inclusive até mesmo do que quando a gente fala de conteúdo, é muito comum que a gente sempre atribua uma falta de comportamento como se fosse até mesmo uma falta de religião. É interessante perceber aqui, então, que no seu disco manifesto, colocando-se a partir de 11 músicas, a última seja de Deus falando-se como que não falta religiosidade. Então é muito interessante perceber que aqui, dentro do que a gente tem do espírito de Tropicália, é colocar essa estética, sem ficar falando que tudo nessa vida que é como se fosse chique, causando até a exaustão, para que o cafona deixe de ser usado. Então quais são duas coisas que a gente pode analisar que são muito importantes dessa canção? Acho que a primeira delas é o que a gente tem da religiosidade como elemento do Brasil. Eu acho que, inclusive, a gente tem que ser, sim, uma pessoa que tem que perceber
que, ok, a religiosidade católica veio de uma dominação dos colonizadores europeus. Mas, hoje em dia, pensar que a gente tem que se passar por eles sem pensar que isso não faz parte do nosso cotidiano é até difícil. A gente tem que perceber que sim, a religião ela faz parte do nosso cotidiano e que mesmo que os modos que foram trazidos sejam duvidosos, a gente não pode dizer que não é algo brasileiro. A estética da inclusão é uma coisa muito importante do tropicalismo para entender ele como um completo, não apenas essa canção. E, inclusive, eu acho que a segunda coisa mais importante do que a gente pode perceber é essa desconstrução do já estabelecido. Eu acho que é importante perceber que a gente tem muitos elementos sendo construídos ao longo de todas as canções, mas essa canção mostra muito bem como a gente tem alguns elementos já de guitarra, já também de outros elementos que a gente pensar, poxa, é uma canção religiosa sendo colocada também com outros elementos de uma outra forma um pouco mais alegre, que faz com que a gente perceba que sim, a gente tem essas pessoas, essa nova guarda, fazendo o quê? Cutucando esse pessoal chique, esse pessoal que fica falando que não pode fazer nada, cutucando esses cafonas até que eles se tirem do sério, que esse é o objetivo do que tem, é aproveitar tudo que os trópicos podem oferecer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui então a análise do que a gente tem da canção Hino do Senhor do Bom Fim, que é a última canção que temos do álbum Tropicalia. E você ficou com alguma dúvida a respeito da canção ou do álbum? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira saber mais a respeito do que a gente tem do próprio Tropicalia, tem toda essa playlist que eu falo a respeito do que a gente tem de todas as canções do Tropicalia. Desde o contexto de cada uma das canções, falando não somente do que a gente tem da estrutura, das informações do conteúdo, mas também falando de cada um dos artistas que vão aparecendo, e inclusive informações muito importantes para você poder conseguir perceber tanto da canção quanto desse período do movimento do Tropicalia. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!